Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Esse é o desejo do meu coração e a minha oração para que a graça do nosso Senhor Jesus e que a paz dele possa inundar o seu coração nesse dia. Estamos aqui para o nosso 28º dia do nosso devocional Ira, Acalme o Seu Coração, do livreto aqui do Dr. Robert Jones. E hoje eu quero convidar você a acompanhar a leitura que farei em Filipenses capítulo 3, versos 8 e 9, diz assim: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para conseguir Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. É interessante pensar nessa perspectiva, e não sei se você já se pegou assim, se você já pegou irado com você mesmo. Muitas vezes nós ficamos irados conosco mesmo isso pode acontecer devido ao fato de nós não entendermos a profundidade do nosso pecado e nos agarrarmos nessa questão e não recebermos o perdão de Deus. Talvez uma coisa que aconteça na minha vida e na sua vida, muito provavelmente, é que nós, na nossa justiça própria, nos colocamos como juízes de nós mesmos. E não Deus sendo nosso juiz, mas nós mesmos julgando a nós mesmos. Então, esse é um fato que, via de regra, acontece e nós, nos momentos de fracasso, de decepção, onde nós não alcançamos os padrões que estabelecemos para nós mesmos, nós ficamos irados conosco mesmo. E é interessante que existe, a Escritura, ela nos mostra que existe uma outra forma dessa ira conosco mesmo, sobre a qual a nossa passagem aqui ela trata. Talvez a gente procure, via de regra, estabelecer alguns padrões de justiça própria para nós. Por que nós ficamos irados? Via de regra, nós ficamos irados porque um direito nosso é quebrado. E nesse sentido, o que ocorre? Quando você estabelece, por exemplo, leis que tenham surgido do seu perfeccionismo, do meu perfeccionismo, por exemplo, imagine uma mãe. Não, boas mães leem todos os dias pelo menos 5 livros para os seus filhos. Talvez você sempre diga assim para o seu filho: olha, você precisa ser perfeito na sua performance, no seu comportamento, em tudo que você faz. E aí nós começamos a criar uma gama de leis que, quando estas leis são quebradas ou quando nós fracassamos com essas leis que nós estabelecemos, que não são a lei de Deus, que não é a lei de Deus, nós ficamos irados e manifestamos essa ira através da nossa decepção por conta do fracasso. Só que isso é muito pesado. E essa postura, ela vem da nossa justiça própria. O texto aqui que nós lemos, Paulo, ele trabalha isso de maneira muito interessante, porque ele diz assim: olha, não tendo justiça própria que antecede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo Jesus. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo entendeu o perigo de viver sobre uma lei que não é a lei de Deus, que não é o propósito de Deus para a nossa vida. Então, agora o que ele faz? Ele não busca a sua própria justiça, a sua autojustificação, o seu bem-querer, mas ele busca uma nova justiça, e essa justiça é aquela justiça que procede de Deus e que depende da fé. Então, a ira consigo mesmo, ela vem quando você busca a sua própria justiça. Por isso que nós vamos ficar irados conosco mesmo. E ela se ergue porque nós estabelecemos altos padrões para nós mesmos e nós não admitimos o fracasso, nós não admitimos a derrota e nada disso.
Mas nós temos que nos lembrar da nossa natureza, que a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. E nós temos perdão em Cristo Jesus e fomos transformados por Ele. Então, agora, quando você alcança aquilo que você quer, né? Quando você é bem sucedido, quando você tem sucesso, o que acontece quando você está baseado não no padrão de Deus, mas no seu padrão de justiça própria? Você se enche de orgulho, você se enche de soberba, você fica inchado com esse orgulho, com essa justiça própria. E Paulo, ele fazia isso anteriormente, mas agora o que ele diz? Ele diz assim, olha, sim, deveras considero tudo como perda. Eu considero tudo como perda por causa do quê? Da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor. O padrão de Paulo agora muda. O padrão de Paulo agora não é o padrão dele próprio, da sua própria justiça, mas é o padrão da graça. É o padrão que é nivelado pela graça de Cristo. Então, quando nós falhamos firmados no nosso perfeccionismo, na nossa própria justiça, nós atacamos a nós mesmos. E sabe qual é o resultado disso? Sobrecarga, ira contra nós mesmos. E nós vamos muitas vezes nos afundar em depressão e tantos outros sentimentos que poderíamos levantar aqui. O problema definitivo não é o seu comportamento, mas é a lei antibíblica que nós adotamos, que eu adoto, que você adota e que nós decidimos seguir. Padrões que não são os padrões da Escritura. E a resposta para isso é o Evangelho de Cristo. Eu considero como perda por conta da sublimidade de Cristo. Quais padrões antibíblicos você tem adotado para a sua vida? Como esses padrões levam você, de maneira excessiva, a ser crítico com você mesmo? Ao invés disso, o que diz a palavra de Deus sobre esse assunto? Nós temos que descansar na graça do Senhor, porque se fazemos algo que é bom, não é por nós mesmos, não é pela nossa justiça própria, é a graça de Deus agindo em nós. Quando erramos, sim, isso de fato vem do nosso próprio pecado, mas a graça de Deus nos capacita para vivermos de maneira diferente. Viva firmado no Evangelho. Que Deus abençoe você, tenha um excelente dia, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.